Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Hugo Costa e hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente aqui no perfil. Eu trouxe um relato de uma das minhas seguidoras, onde ela fala de uma situação um pouco chata que ela está vivendo no relacionamento. A sogra, ela é um pouco invasiva em alguns pontos. O marido, por sua vez, não se posiciona da forma que deveria, não impõe os limites que seriam saudáveis nessa situação. Então a gente vai ler esse relato juntos e eu vou orientá-la aqui com vocês, tá bom? Se vocês gostaram dessa ideia, já deixa uma curtida, deixa um comentário, isso é muito importante. O canal aqui está crescendo ainda, é um canal pequeno e eu preciso da ajuda de vocês para conseguir desenvolver o perfil aqui no YouTube também, tá bom, gente? Por favor, deixa a curtida, deixa um comentário, porque isso ajuda muito. Dados importantes, como o nome da minha seguidora, foram alterados para preservar a individualidade e a privacidade dela. Então vamos começar com um relato para a gente entender o que está acontecendo aqui. Meu nome é Érica B, sou casada há 11 anos, tenho um relacionamento bom com meu marido. Ela é casada há muito tempo, né? 11 anos já é um tempo relativo. O motivo que me trouxe até aqui é a minha relação com a minha sogra, o que influencia muito no meu relacionamento com ele. Ela se separou há muitos anos atrás e, dentro desse contexto, meu marido assumiu as responsabilidades da casa, financeiras e emocionais. Assim que nos casamos, começou todos os problemas. Simplesmente a sogra depende do meu marido para tudo. Pede cartão de crédito emprestado, toda consulta médica é ele que leva, se precisar comprar algo do supermercado é ele que vai. E antes, todas as vezes que eu precisasse ir a algum lugar, ela também tinha que ir. Bom, só até aqui já está dando para perceber que é uma situação difícil de lidar, né? Uma situação assim a longo prazo, complicado. Uma vez em uma discussão, ela disse com todas as letras que eu deveria entender que ela depende do filho 24 horas por dia. Nossa. E fato dele não se posicionar sobre isso com ela e não estipular limites é o que mais faz aumentar o meu ranço com ela. Sinto meu espaço como esposa invadido e um não posicionamento por parte do meu marido faz a nossa relação se desgastar. Gostaria de saber como faço nessa situação, como cobrar esse posicionamento dele com ela. O ponto mais interessante aqui, gente, é no final da mensagem que ela já pergunta como cobrar esse posicionamento dele com ela. Então, respondendo a você, Érica B, primeiro ponto a se entender aqui é o seguinte: quando você está nessa situação, não adianta de fato você tentar conversar com a sua sogra. Isso só iria prejudicar, porque ela iria ficar de uma forma um pouco mais agressiva, talvez ela ia ficar na defensiva, talvez ela ia tentar virar o jogo contra você, então não é interessante. De fato, o seu posicionamento tem que ser com o seu marido, é ele que tem que se posicionar com a mãe, é ele que tem que impor limites. Então é claro que a gente entende que se ela é divorciada, se ela precisa dele, ela precisa. Então, em muitas situações, sim, ele vai ter que ajudar, é a mãe dele, ele precisa dar o suporte, se ele pode dar o suporte financeiro, se ele pode dar o suporte de fazer ali um passeio com ela de vez em quando, ou talvez levá-la a algum lugar de vez em quando, isso com certeza é algo que deve existir. Porém, precisa haver limites, porque ele tem uma família, ele tem você, ele tem ali uma necessidade com você que às vezes vai ser até mais importante do que a necessidade com a mãe, dependendo da situação. Então é legal a gente começar ponderando sobre não dá para cortar tudo, mas a gente precisa limitar, precisa diminuir. O segundo ponto importante aqui é que a sua sogra, ela precisa também ter a individualidade dela. Ela precisa ter a independência dela. Não dá para ela depender do filho 24 horas por dia. Não dá para ela querer que o filho faça tudo por ela, porque isso seria uma forma de egoísmo. Seria uma forma dela esperar de outra pessoa algo que ela deveria fazer. Então, por exemplo, vou dar aqui algumas situações hipotéticas para você compreender. O filho ajuda financeiramente. Se ela, por exemplo, conseguir estipular as finanças de uma forma muito bem detalhada, ela consegue talvez ir à rua e pagar um Uber para levar as compras para casa. Ela consegue eventualmente fazer essas coisas para conseguir evitar tomar tempo do filho. Isso é uma coisa simples e é possível de se fazer. Em algumas outras situações, ela pode aproveitar quando vocês já estiverem indo à casa dela para levar alguma coisa, ou ela pode entender que não dá para sair para passear com vocês todas as vezes que vocês forem sair. Então, assim, são situações que mostram simplesmente o básico do bom senso, que é uma coisa que atualmente aparentemente está faltando. Então agora é o seu marido que precisa se posicionar com ela, é ele que tem que conversar, que tem que impor limites e que tem que estar disposto a enfrentar aquilo que vai acontecer, porque obviamente ela vai se tornar reativa no momento que ele se posicionar. Então ele vai ter que ter a iniciativa de fazer o posicionamento, mas também a força de vontade de se manter firme, porque senão ela vai conseguir cada vez mais poder. Agora, o que você pode fazer sobre isso? O seu papel aqui, a sua possibilidade
é se posicionar com ele, para que ele sinta que se ele não mudar essa situação, ele vai ter uma perda. Para que ele sinta que as consequências serão dele, para que ele sinta que ele precisa impor um limite, porque a vida do casal tem de ser a vida do casal. Ele não pode deixar de lado a esposa para viver em prol da mãe. E também, é claro, ele não vai abandonar a mãe, mas precisa ser algo realmente justo, uma coisa realmente planejada. Então, é por isso que é importante você se posicionar. Agora, o seu posicionamento, você tem que pensar o seguinte: ele precisa ter uma consequência. Não basta que você fale para ele que isso não te agrada, não basta que você comunique, não basta que você peça, até porque se vocês têm 11 anos juntos, é possível que você já tenha comunicado, né? Que você já tenha falado, já tenha cobrado, já tenha reclamado, isso tudo provavelmente já aconteceu. Então esse é o momento de você fazer um posicionamento bem estruturado para que ele tenha uma chance real de atender isso que você quer. Então, você tem que pensar em primeiro lugar, o que se você tirar dele vai ser uma dor emocional. Por exemplo, o que ele gosta? O que você faz por ele? O que você dá a ele de benefício que se você tirasse, ele iria sentir essa dor emocional? É esse ponto que você precisa. Porque basicamente, se coloque no lugar dele agora. Se ele está lá com você e ajudando a mãe, e ele percebe que toda vez que ele ajuda a mãe, você fica brava, mas ele não tem consequência, bom, para ele é vantajoso continuar assim. Porque quem está colhendo a consequência é você. Se ele deixar de ajudar a mãe, por exemplo, o que a mãe vai fazer? Provavelmente ela vai brigar com ele, ela vai xingá-lo, ela vai falar mal dele, ela vai ficar de cara virada. Então a consequência será dele. Então nessa situação, basicamente, ele só sofre se ele parar de ajudar a mãe. Se ele parar de ajudar você, não. Então agora é isso que tem que acontecer. Ele tem que perceber que te deixar de lado, não impor limites, fazer com que o relacionamento seja totalmente dominado pelo que a mãe quer, é algo que vai prejudicá-lo de alguma forma. Essa forma é o que você tem que descobrir. Então pode ser absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, você pode limitar o tempo que você passa com ele. Você pode limitar, talvez, os passeios, caso ele goste muito de passeios. Talvez você pare de fazer algumas coisas de casa que você faz, que você ajuda, talvez, não sei. Vamos supor que você lave as roupas dele sempre. É uma coisa que você pode parar também. Então, escolha uma consequência que é até um pouco pesada, mas que não represente o final da sua relação. Pelo menos não por enquanto, não se ele se impor da forma que ele deve fazer. E aí qual que vai ser o passo a passo? Você chega para ele e fala: "Amor, eu tenho reparado muito em tudo que está acontecendo na nossa relação desde muito tempo. E eu tenho uma certeza muito grande de que eu gosto de você. Eu quero estar com você, eu quero continuar a nossa vida juntos. Só que eu me sinto muito insegura quando eu percebo que a sua mãe influencia muito a sua vida ao ponto de, às vezes, eu ser deixada de lado por causa disso. Eu me sinto insegura ao perceber que você não tem a clareza necessária para perceber que é importante limitar a influência da sua mãe dentro da nossa relação. Então eu quero que você pense nisso. Pensa bastante nesses pontos e se você entender que você não acha errado a sua mãe influenciar tanto, que você não consegue cortar isso, que você não quer cortar isso, eu entendo e eu respeito, de verdade, eu respeito isso, mas o que eu estou te falando é que se continuar assim, eu sei que a nossa relação ela vai se desgastar, porque já está começando a se desgastar. Eu já não consigo olhar para você com aquela visão de admiração que eu tinha antes, porque eu estou vendo que ela está dominando as suas ações, mas fica a seu critério. Por outro lado, se você entender que você quer mesmo estar comigo, que você quer investir na nossa relação, que você quer fazer o nosso relacionamento funcionar, eu vou esperar uma postura diferente de você. Eu não quero, de forma alguma, que você pare de ajudar sua mãe, porque isso é uma coisa que eu admiro em você, você ser uma pessoa prestativa. Mas eu preciso que você imponha limites, porque tudo na vida tem que ter limites. Até eu, que sou sua esposa, se eu te pedir coisas o dia inteiro, você não tem tempo para fazer as suas. Então, eu tenho que ter limites para que você também tenha a sua vida, assim como a sua mãe precisa de limites para que nós tenhamos a nossa. Então, o que eu quero de você é que você imponha limites. Ou seja, pensa primeiro quanto de dinheiro que você pode ajudar por mês. Pensa, por exemplo, como que você vai fazer quando ela te pedir para ir em algum lugar e a gente já tiver um compromisso. Pensa como que você vai fazer quando a gente sair e ela quiser ir junto, porque a gente precisa ter o nosso tempo. Pensa, por exemplo, talvez como que você vai fazer quando ela acreditar que pode tirar todo o seu dia para fazer coisas para ela, sendo que ela também pode fazer essas coisas, sendo que ela pode contar com outras pessoas, sendo que você ajuda financeiramente, ela pode pagar outras pessoas, como por exemplo naquele exemplo do Uber que eu te dei. E aí, se você entender que você consegue fazer isso,
Eu tenho certeza que eu vou te admirar muito por causa disso, porque é um ponto crucial dentro do nosso relacionamento. Eu vou te dar aí 3 dias para você pensar. Então, ó, hoje é sexta-feira. Pensa nisso até segunda-feira. E aí você me dá uma resposta, você me fala o que você pensou. Porque se caso você precisar de alguma ajuda para pensar sobre isso, se você quiser debater um pouco sobre o que você vai fazer, eu sou sua parceira, eu vou te ajudar, eu estou aqui para você, eu não espero que você faça isso sozinho. Só que eu preciso que você faça, porque realmente eu estou sentindo que está afetando muito a nossa relação e não dá para continuar assim. Dessa forma, você colocou aqui vários pontos importantes, tá? Você mostrou para ele o que é preciso mudar de uma forma objetiva, não é tipo assim, ah, tem que fazer diferente. Não, você falou para ele exatamente o que precisa ser mudado. Você colocou para ele que você o respeita, ou seja, se ele mudar, ótimo. Se ele não mudar, você entende, você respeita, mas é claro, haverão consequências. E não são consequências que você está impondo, são consequências que estão acontecendo como uma forma reativa à ação dele ou à inação dele. Você coloca um prazo, o que faz com que a mente humana leve a sério. Quando a gente não tem prazo, a gente procrastina, a gente deixa isso para lá. Quando a gente tem um limite de 3 dias para pensar, a gente pensa, porque a gente realmente entende que é importante. E você coloca ali a percepção de que você está do lado dele, ou seja, não precisa ser um posicionamento agressivo. Você está do lado dele, você é parceira dele, você vai ajudar se ele precisar. Mas a iniciativa, a força de vontade tem que ser dele. Então, se ele fizer isso, ele terá de você o melhor. Se ele não fizer, ele não terá. E aí vem o finalzinho aqui para fechar com chave de ouro. O que você faz? Se ele pensar sobre isso e se posicionar com a mãe, dê a ele algum benefício por causa disso. Qualquer coisa que faça ele perceber que valeu a pena. Por exemplo, talvez ele goste muito de lasanha, não sei. Faz uma lasanha para ele. Talvez ele goste de massagem, faz uma massagem nele. E aí você fala, amor, eu achei tão incrível a maturidade que você demonstrou se posicionando com a sua mãe, que, nossa, você está merecendo. Eu vou fazer uma lasanha para você daquele jeito que você gosta. Um exemplo, para ele perceber que esse benefício que ele está ganhando é por causa do que ele fez. Isso estimula a ação. Isso faz a pessoa perceber que quanto mais ela agir de forma madura, mais benefícios ela vai ter. Com certeza vai te ajudar. Espero que você tenha gostado da avaliação, espero que eu tenha ajudado de alguma forma que você resolva o seu caso. E você que me acompanha, se ainda não curtiu, deixa a curtida nesse vídeo, deixa um comentário e se você quiser participar desse tipo de serviço onde você me manda o seu relato e eu faço um vídeo análise, eu vou deixar para você aqui na descrição todas as informações de como que você faz para conseguir que o seu caso vire um vídeo também aqui no perfil e consiga também ter uma orientação profissional a respeito disso que você está vivendo, tá bom? Acesse aqui a descrição, lê todas as informações e a gente se vê em breve. Um grande beijo para vocês. Tchau!